Meus irmãos, graça e paz, eu os convido a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 7, meus irmãos. Assentados assim como vocês estão, mas com toda a reverência, leamos então o texto da palavra de Deus, que assim nos diz. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos de reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que lhe fizera Amazias, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus nos agracie com a compreensão da palavra, a nós e também as crianças, a todos, possamos aplicar em nossas vidas. Meus irmãos, não sei quantos de vocês já tiveram experiência do orgulho, de ser orgulhoso e depois se envergonhar por um orgulho tolo, bobo. Infelizmente, muitas pessoas experimentam essa tristeza de um orgulho que traz consequências, às vezes até danosas. Às vezes, quando é só consequências internas, da vergonha interna, menos mal. Mas quando a gente é humilhado publicamente, envergonhado publicamente, a coisa é mais vergonhosa ainda. Pois bem, certamente o orgulho toma conta do nosso coração quando a gente esquece quem é Deus e quem somos nós. Quando esquecemos, por exemplo, das disciplinas espirituais. Pode reparar, se a gente estiver desconectado de Deus, a possibilidade de ser arrogante, orgulhoso é muito grande. Esse é um risco que todos nós corremos e por isso precisamos estar atentos ao que nos leva a ser orgulhosos ou soberbos. Aqui nós temos a história de Amazias, ou melhor, depois da história de Amazias, que pregamos no início de maio, foi o pai de Azarias. Nós pregamos à época sobre o tema, aquele que começou bem, mas terminou mal. O seu pai, o pai de Amazias, ele começa bem, mas termina mal. Por causa da soberba. Está lá em 2 Reis, capítulo 10, 2 Reis 14, versículo 10. Dá uma olhada aí, é só retroceder um capítulo. O versículo 10 do capítulo 14 diz: na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Ou seja, Amazias, ele engrandeceu, venceu os edomitas e ele chamou o rei de Israel, a Jeoás, para a briga, para medir armas, inclusive para medir armas, né? Venha, nos encontramos face a face. Aí foi traduzida por medir armas, para ver qual o exército mais forte, e depois de uma derrota. E o conselho de Jeoás é: fique em casa. Só porque você venceu os edomitas, não deixe o seu coração ensoberbecer-se. Fique em casa. Ele não seguiu o conselho, foi para a batalha, foi derrotado e ficou preso 15 anos em Samaria. O rei de Judá ficou preso 15 anos. Além de que o rei de Israel entrou lá e roubou, quer dizer, rapinou boa parte do seu reino. Veja que vergonha, né? Ele passou
por causa de um orgulho bobo, o Amazias. Pois bem, agora é o reinado de Azarias. O seu nome significa Jeová tem ajudado. Mas em 2 Reis, que nós vamos falar daqui a pouco, capítulo 26, ele é chamado de Uzias. E também Isaías. Se você lembra, Isaías capítulo 6, Isaías diz que no dia dos reis Uzias, ele viu o sublime trono do Senhor, ele viu a glória do Senhor. Ele cita exatamente esse rei que também é Azarias. Então, por que ele mudou de nome? As teorias são muitas, mas especialmente de que ele tinha o nome Azarias, mas quando ele foi coroado, colocaram Uzias, mas não se sabe explicar por quê. Porém, quando a gente lê 2 Crônicas 26, e vamos para lá daqui a pouco, percebemos que lá tem um sacerdote, talvez o sumo sacerdote, que também se chamava Azarias. Então imagine você a confusão que criaria. Um sumo sacerdote Azarias com o rei Azarias. Talvez tenha sido esse o motivo do nome dele ter sido mudado para Uzias, para não dar esse choque, né, de nomes iguais. Mas não se sabe, é verdade que não se sabe. Mas veja, a gente tem um relato muito simplista aqui em 2 Reis. O cronista de 2 Reis, ou melhor, o historiador de 2 Reis, não quis falar muito do reinado de Azarias ou Uzias, que foi um reinado dos maiores, 52 anos, foi muito longevo. Porém, ele não quis falar. No entanto, anos depois, o profeta Isaías escreveu o que está descrito lá em 2 Crônicas 26. Então, a gente tem um relato paralelo aqui de 2 Reis, que é um relato real, mas a gente tem um relato dos profetas, ou do profeta Isaías, que é bem mais completo, que a gente vai entender por que o que está aqui. A gente não entende algumas coisas. Ele fez o que era reto, o que foi que ele fez que era reto perante o Senhor? Não explica. E por que ele ficou leproso? Também o texto não explica. Mas quando a gente vai para 2 Crônicas, explica sim, então fica mais fácil. Mas aqui eu fiquei interessado também e curioso, como é que a história dos pais se repete nos filhos, né? O pai dele foi derrotado por ficar orgulhoso, e ele acaba repetindo o orgulho do pai, de certa medida, e acaba sofrendo as consequências que o pai teve, em outro contexto, é evidente. Veja que ele reinou 52 anos, só que desses 52 anos, 15 ele era corregente com seu pai, embora o pai não podia reger porque estava preso em Samaria. Então calcula-se 15 anos que o pai ficou preso em Samaria. E depois ele consegue reger sozinho 25 anos. Quando ele fica leproso, então ele tem ainda mais 10 anos de vida, fica 10 anos leproso até morrer. Ou seja, basicamente, 15 anos iniciais ele está regendo junto com seu pai. O seu pai é o rei, mas está preso. Então o povo coloca ele como no lugar do rei que estava preso. Ele consegue reger 15 anos. Passa mais 25 anos, ele faz a bobagem que faz, que a gente vai ver. Deus o torna leproso e ele é colocado fora do palácio. Ele não pode governar leproso. Ele está obediente. Aqui ele está obediente. Ele segue as regras de Levítico. Se isola, ele fica em quarentena por 10 anos, porque a lepra não foi curada. Então o seu filho, Jotão, reina em seu lugar, por causa do orgulho. Então o orgulho dele, ele repete o orgulho do pai. Infelizmente é isso que nós vemos. Mas o tema de hoje, veja, eu trouxe para meditar sobre o tema o bom ferido para o bem. O bom ferido para o bem. Em primeiro lugar, ao temer a Deus foi fortificado maravilhosamente. Versículos de 1 a 4. Acompanhe, por favor. Ao temer a Deus foi fortificado maravilhosamente. Veja só. 1 Reis, capítulo 15, de 1 a 4, é o primeiro ponto. O que temos aí no versículo 1? Que ele começa a reinar no 27º ano de Jeroboão. Lembre que Jeroboão é o reinado mais longo do reino de Israel. Então, no 27º ano desse rei, o Amazias, ou melhor, o Azarias, começa a reinar. E ele
Azarias era filho de Amazias, está no versículo 1. No versículo 2, ele tinha 16 anos, reinou 52, já explicamos o tempo de reinado dele. O verso 3, ele fez o que era reto perante o Senhor, apenas isso, bem resumidamente, mas não dá detalhe, perante o Senhor, igual a seu pai. Na verdade, ele foi melhor do que o seu pai. E aí também é dito no verso 2, acabei passando, que a mãe dele era Jecolias. É interessante que toda vez que cita mãe, ou o cidadão foi mau ou foi ruim. Normalmente, talvez a influência da mãe para o bem, não é? Quando educou-lo, quando ajudou a educá-lo piedosamente, a gente tem vários exemplos assim, mas também temos exemplos de rainhas, ou de rainha-mãe, que foi perversa, que ensinou seus filhos a serem malignos, não é? Então a gente tem às vezes referências às mães. Lembre-se que os reis tinham muitas mulheres, porque se matasse, muitos filhos com muitas mulheres, se matasse toda a descendência, poderia ser que sobrasse uma descendência de alguma mulher. Então, por isso também ele casava mais de uma vez para ter esse cuidado de ter descendentes, muitos descendentes. Mas o verso 4, a gente encerra aí o ponto 1. Veja, no entanto, os altos não se tiraram, o povo sacrificava nos altos. Infelizmente, esses altos aqui só vai ser retirado lá à frente, bem mais à frente, salvo engano, no reinado de Josias, que será totalmente eliminado. Esses altos estavam até no templo de Salomão ainda. No templo de Salomão as pessoas estavam adorando ou a Deus lá, para não ir lá no templo, que tinha que levar uma distância e tudo mais, ou adorando também falsos deuses, o que é mais provável, não apenas a Deus, mas falsos deuses. Lembre, naquele tempo não poderia sacrificar fora do templo, teria que ser no templo, mas tinha gente sacrificando nos altos, debaixo de árvores, porque o costume da época era assim, pagão, do povo pagão. No entanto, Israel estava repetindo o comportamento, aqueles altos não eram aprovados por Deus de nenhuma forma, nem para adoração a Deus e muito menos para adoração a Baal ou qualquer outro Deus. Pois bem, então veja que é dito somente isso. A gente fica com uma lacuna imensa querendo saber um pouco mais. E vamos saber, eu quero convidar você a abrir, então, 1 Crônicas, 2 Crônicas, deixe marcado, por favor, 2 Reis 15, e vamos lá para 2 Crônicas 26. Vamos ver como foi bem sucedido o reino desse rei, Uzias ou Azarias, tanto faz. Eu vou apenas ler, não vou fazer muitos comentários. 2 Reis, capítulo 26. Perdão, 2 Crônicas, capítulo 26. Aqui está, o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu em lugar de Amazias, seu pai. Está vendo? Porque o pai estava preso, o povo constitui. Aqui, o verso 2, ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Ou seja, Elate ainda existe, chama hoje Eliate, é a ponta de Israel. Quem sabe de Israel, quem conhece mais ou menos o mapa de Israel, ele parece uma espécie de faca, parece, né? Uma espécie de punhal. Na ponta do punhal, lá no Golfo de Acaba, já é uma parte do Mar Vermelho, tem uma praiazinha lá. Israel detém essa praia até hoje, Israel moderno. Eliate, antes era Elate. Essa praia, inclusive, foi conquistada por Salomão. Ele construiu portos, e os portos dali saíam para trazer mercadorias importantes e caras para Salomão. Só que Jeorão perdeu, por conta de pecados, povos idumeus, por exemplo, tomaram. E aí, depois, futuramente, sempre tentaram reconquistar e nunca conseguiram. Porém, foi no tempo do reinado, na corregência de Uzias, ou Azarias, que ele conseguiu tomar de volta, ou melhor, reedificar principalmente o porto. Esse porto de Elate, que era muito importante, e até hoje é muito importante para Israel, que é uma saída, porque Israel tem saída para o mar Mediterrâneo, mas também tem uma saída para o Golfo de Acaba, ou para o Mar Vermelho. Então, é importante ter saídas naquele tempo, como hoje, era muito importante. No verso 3, veja que ele tinha 16 anos, começou a reinar, 52, a mesma informação que a gente leu lá, e também o nome da sua mãe, a mesma informação. O verso 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai.
Então ele segue o padrão bom do seu pai, em certa medida, quanto obedeceu. O verso 5, veja, é muito importante o verso 5, por favor, preste atenção. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui a ênfase não é muito grande, né? Mas no original, diz os estudiosos que a ênfase é muito grande. Esse propor buscar, ele tinha realmente o objetivo de piedade, muito mais do que seu pai. E ele teve o auxílio de Zacarias, que a gente não sabe exatamente quem é o Zacarias. Provavelmente não é Zacarias o profeta que está lá à frente. Mas era alguém importante, é alguém que tinha sábio nas visões de Deus, que compreendia muito bem a palavra. Certo comentarista, um importante comentarista, ele fala que talvez fosse um ajudante de Isaías, já que Isaías estava em plena atividade. E veja, porque ele buscou o Senhor de toda a força, de toda a piedade, Deus o fez prosperar. Veja aí o versículo. Essa é a razão que foi bem sucedido. Mas em que ele foi bem sucedido? Vamos lá e você vai ver. Verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Está vendo? Essas cidades, inclusive, a gente conhece por causa de Sansão também, mas veja que, inclusive, existe até hoje as cidades, mas ele edificou, lá dentro dos filisteus, edificou cidades para ele, o seu reino expandia. O verso 7, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Então veja que Deus estava ajudando ele, porque ele se juntou com Deus, ele buscou força para ajudar a Deus, e Deus o fez prosperar. O 8, os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Veja aí o benefício de alguém se chegar a Deus piedosamente, como ele foi se tornando forte, e em vários países. O verso 9, também edificou Uzias torres em Jerusalém, e aí a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Em Jerusalém também, a cidade sede, capital dele, ele também fez grandes, importantes obras. É evidente que ele não deixaria de fora a sua capital. O verso 10, também edificou torre no deserto e cavou muitas cisternas. Para que torre no deserto? A explicação é a seguinte: essas torres serviam de ponto de fiscalização. Quando o inimigo vinha de longe, quem estava na torre, que era o arauto, ele tinha que tocar, tinha que anunciar que os inimigos estavam vindo. Naquele tempo não tinha drones, não tinha aeronave, não tinha satélite, então o mais alto que se fazia eram torres para poder fiscalizar seus terrenos. Além disso, ele fez muitas cisternas, poços, né? Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha aí. Se a gente fosse de uma denominação cristã, talvez a gente denominasse esse cidadão aqui o padroeiro da agricultura, né? Mas a gente não denomina padroeiros. No entanto, ele era amigo da agricultura. Olha que título, que qualificação importante. Ele gostava da agricultura e certamente não só ele foi muito beneficiado, mas todo o povo. Imagine uma prosperidade dessa, né? Todo o povo é beneficiado quando o rei, sobretudo, regia de maneira fiel a Deus, e Deus abençoava grandemente, dando paz contra os inimigos, dando vitória contra os inimigos e dando grandes fortificações e construções, melhorias. Irmãos, a gente crê na prosperidade. A prosperidade, quando Deus quiser, nós vamos prosperar. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, o povo de Deus há de prosperar. A não ser que venha guerra, pandemia, coisa do tipo, todos nós vamos sofrer. Mas nós acreditamos, só não acreditamos na prosperidade mágica, tipo abracadabra, que faz uma oração. Não. É questão de piedade. Buscando a Deus, tudo na vida do crente melhora. É evidente que vai melhorar, a não ser que Deus tenha um propósito diferente para o crente, como aconteceu, por exemplo, na vida de Ló, na vida de Jó, por exemplo, quando ele quer trazer a prova, né? Mas, normalmente, nós acreditamos que os crentes hão de melhorar e serem
dedicados em tudo que fazem, para a glória de Deus, isso também testemunha. E o verso 11, veja, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Então veja, um exército tinha um rol, um cadastramento perfeito de todo o seu exército. Não precisava nem fazer censo, ele já tinha um cadastro, e diz o nome das pessoas que faziam isso. Verso 12, o número total de cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600 homens, né? Então veja, muitas famílias, homens valentes. 13, debaixo das ordens havia um exército, debaixo de suas ordens, das ordens do rei, havia um exército de guerreiros de 307.500 homens. Você sabia que isso supera as Forças Armadas brasileiras? 317 mil é mais do que as Forças Armadas brasileiras. Evidentemente não é mais do que se contar todas as polícias, que não é Forças Armadas, tá? As polícias militares, civil, se somar todas, aí vai dar certamente muito mais no Brasil. Mas o exército dele tinha 317.500 homens. Era uma quantia absurda, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. É evidente que a mão de Deus e a habilidade dos homens, a força dos homens valentes estão unidas aqui, né? É a soberania de Deus com a destreza humana, especialmente quando os homens estão harmonizados com Deus. A força militar desses homens é abençoada por Deus. Deus estava dando vitória contra os inimigos, por isso que ele pôde investir nas terras dos inimigos, até construindo cidades, fortificando muros e tudo mais. E aí o verso 14, veja, preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, arcos e até fundas para tirar pedras. Até funda parece assim, até isso, é uma coisa tão simples, mas que foi preparado em quantidade, as fundas. Lembre-se que tem um texto da Bíblia, agora não me passa a memória, que tinha gente que atirava funda no fio de cabelo. Será que a mira era boa? A habilidade de atirar funda era muito grande. E nós temos hoje, né, pessoas que atiram fundas com habilidade absurda. Tem na internet vídeos sobre isso aí, de como a funda tinha uma precisão para quem, claro, treina. Mas olha o verso 15. É muito importante o verso 15, a gente encerra o ponto. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas, grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Está vendo? Ele foi maravilhosamente ajudado por quem? Por Deus. Claro, por homens peritos também que Deus tinha levantado. Mas veja como está em sintonia o crescimento de Uzias ou Azarias. A prosperidade está em extremo forte e cresceu maravilhosamente porque se juntou com Deus e viveu de maneira piedosa. E é curioso que ele, inclusive, preparou armas que atiravam pedras e flechas das esquinas, das torres, das muralhas. Então é uma coisa muito antiga. Então veja, irmãos, eu encerro esse ponto dizendo, de fato, quando nós tememos a Deus, a possibilidade de sermos maravilhosamente fortificados é muito grande. A possibilidade, tá? A certeza é salvação, lembre-se disso. A grande e a melhor certeza que nós crentes temos é a salvação. Mas a possibilidade de a gente dar certo na vida, na família, nas finanças, na relação de saúde com Deus, é claro que é grande. É evidente que isso é porque a gente se aproxima da vida que é Deus, irmãos. Quem se aproxima da vida que é Deus, evidentemente vai desfrutar da vida com abundância, prometeu Jesus Cristo. Mas lembre-se que essa é uma grande possibilidade, tá bom? É evidente que a grande certeza é a vida eterna, onde a abundância da vida será plena e perfeita, como foi no Éden. Mas em segundo e último lugar, irmãos, dá uma olhada, volta, deixe marcado 2 Crônicas, mas volte para 1 Reis, ou 2 Reis 15, verso 5. O que nós temos? O bom foi ferido para o bem. Ao temer a Deus, foi fortificado maravilhosamente. Em segundo lugar, ao ser arrogante, foi ferido para o seu bem. Olha só, a gente não tem essa descrição aqui em 2 Reis, mas o que é que diz? No verso
no verso 5, que o Senhor feriu ele, simplesmente feriu, ele ficou leproso. E ele habitava numa casa separada. E seu filho reinou em seu lugar, tinha o cargo do palácio, a casa, e também o cargo do povo. No verso 5, os atos de Azarias, tudo que fez, estão escritos nos livros dos reis de Judá. E por último, 7, ele descansou com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. Veja, é muito resumido. Eu creio que ao pregar aqui, eu sou forçado a ir lá para Crônicas, porque tem muita informação que não é dita aqui. Ele ficou leproso por quê? Como é que um rei tão eficiente como esse, de repente fica leproso? Vamos lá para 2 Crônicas 26, e a gente assim encerra com, com a leitura de 2 Crônicas 26. Veja, olha o que ele fez. Provavelmente ele estava aqui... tinha passado aí 15 mais 25 anos, né? 40 anos mais ou menos, 40 anos, né? 15 mais 25, 40 anos do seu reinado. Aí ele caiu na besteira de fazer isso aqui em 2 Crônicas 16. Vamos lá, 2 Crônicas 26, a partir do 16. Mas, havendo-se fortificado, lá em cima ele foi maravilhosamente ajudado, foi extremamente forte. Mas quando ele se fortificou, o seu coração exaltou-se para a sua própria ruína. Olha o perigo que é isso. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só. Olha o risco que o nosso coração corre. Soberba, irmão, isso é um negócio muito sério. Ele estava muito forte, muito poderoso, muito admirado, e aí ele quer fazer uma coisa que não era permitido ele fazer. Ele não era sacerdote, ele era rei. Ele entrou no templo que não era permitido ele entrar, no lugar do santo lugar, para dar um incenso. Não era o santo dos santos, era o santo lugar para dar incenso. Mas isso foi reprovado. Veja o verso 17. Porém, o sacerdote Azarias, olha Azarias aqui, tá? O nome dele lá em 2 Reis, Azarias. Aqui o sacerdote Azarias. Talvez o nome dele foi mudado por causa desse homem. E aqui ele é chamado de Uzias. Então o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor teu Deus, do Senhor Deus. Olha que firmeza desses homens. Azarias com 80 homens impediram o rei. Imagina um rei poderoso, forte, conquistador, com muitas conquistas, reconhecido por vários povos, e ele cai na loucura de oferecer incenso, achar que pode fazer isso, o que não era competência dele, mas aí a firmeza dos sacerdotes. Às vezes hoje a gente vê esse envolvimento de políticos com a religião tão ruim, não é? Às vezes político tentando se meter na religião, e a religião às vezes permite. Aqui não, os sacerdotes não permitiram o rei fazer o que queria. O repreendeu e mandou que ele saísse do templo. Agora veja o 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então veja, não houve arrependimento dele. Lembra de Davi? Quando Davi foi repreendido por Natã, ele se quebrantou, ele aceitou. Uzias, ele se indigna contra os sacerdotes. Certamente, se não fosse Deus fazendo com que ele ficasse leproso na testa, começou na testa, né? Há quem diga que a lepra começou na testa e ele não podia ver. Ele não podia ver, mas quem estava de frente dele poderia ver e dizer: o senhor está leproso, está doente, Deus te feriu. E aí, o que fez o verso 20? Então, aqui é sumo sacerdote mesmo, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele,
E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. É provável que quando ele notou que ele se apressou para sair, é que ele percebeu que a lepra já tinha tomado todo. Lembre-se que Miriam ficou de alto a baixo leprosa, rapidamente. Ficou absolutamente leprosa, porque foi juízo também contra Miriam, que se levantou contra Moisés. Aqui nós temos Azarias, ou Uzias, nesse caso aqui é Uzias, ele ficou leproso e os sacerdotes botaram para fora, porque ele iria contaminar com a sua doença o meio. Então ele foi botado para fora e ele também se apressou em sair. E o verso 21, assim ficou leproso Uzias até o dia de sua morte. Está vendo? Os estudiosos, vários deles, contam 10 anos assim. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Não teve mais chance de entrar na casa do Senhor. Isso foi bom para ele, irmãos. Deus ainda livrou. Deus teve misericórdia. Ele poderia ter sido fulminado. Poderia ter exterminado. E aí, o verso 21, quanto aos mais, Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. O 22, quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Está vendo que aqui é a Isaías que escreveu o relato. Bem mais completo. Acho que Isaías fez um relato lá, está incompleto. Eu vou acrescentar. Claro que ele acrescentou a palavra de Deus, porque foi outro livro, diferente de 2 Reis. Não é que ele está acrescentando 2 Reis. Deus autorizou a confecção do segundo livro, né, de livros de 2 Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E esse livro de 2 Crônicas se detém apenas a falar dos reis de Judá, não dos reis de Israel. Mas aí o que acontece, o verso 23, encerro, descansou Uzias com seus pais e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. A ideia é que ele teve uma separação, apesar de ter sido sepultado no mesmo campo que estavam os reis, não no mesmo, digamos, jazigo, não no mesmo lugar, perto. Ele foi afastado um pouco. Até isso, o juízo ficou marcado, né? E por que está citado aqui, irmãos? Não é à toa, não é? Não é à toa. Veja, orgulho, irmão, soberba. Quando a gente vai bem, quantos de nós não prosperamos pela misericórdia de Deus? Quantos de nós não melhoramos a vida? Eu sou testemunha disso, pastoreando essa igreja há quase 25 anos. Minha esposa sempre me corrige dizendo que é 24, é de fato, mas eu estou dentro dos 25, completo. Vai completar 25. Quando terminar esse ano, completarei, porque deixa para lá o cálculo. Então, quanto eu vi, gente, já tantos melhorar de vida, quanto foi abençoado em todos os sentidos, dignidade, às vezes tinha um passado feio, sujo, indigno, manchado pelo pecado. Deus restaura, trouxe dignidade, e não só isso, trouxe melhorias de vida relacional com a família, melhorias nas condições materiais. Deus está dando isso para os ímpios também, tá? Lembre-se que as bênçãos de prosperidade, saúde e riqueza, Deus, e família, Deus também dá para ímpios. Tá? Para os crentes, somente para os crentes a salvação, que é o melhor de Deus. Mas é evidente que a nossa relação com Deus nos leva a uma piedade para melhor, porque o pecado e suas consequências são refreados na vida do crente. Então ele tem que melhorar. Enquanto que o ímpio vai de mal a pior, como diz a palavra, o crente vai de mal a melhor. É o normal, em condições normais de temperatura e pressão, se o mundo não for alterado. Você vai melhorar. Então, a gente crê. Inclusive, o cristianismo, parte de filósofos aí, não vamos citar o nome, mas parte de filósofos acusa o cristianismo de ser pai do capitalismo, da prosperidade que houve. Mas é porque dentro das nações protestantes houve uma melhoria em muito das pessoas. Porque é aquele negócio, você faz o melhor do seu para a glória de Deus e vem de maneira justa. Certa vez perguntaram a Lutero, né, um sapateiro, o que é que ele poderia fazer para adorar a Deus? Faça o melhor sapato e venda por um preço justo.
É evidente que se você tem a melhor qualidade de sapato e o preço foi bom, outros vão comprar com você, é evidente. Essa é uma política normal de crescimento, um bom marketing para você. As pessoas vão falar, olha, esse sapato é muito bom, foi fulano que fez, eu vou comprar ele novamente, né? Então é natural que isso traz prosperidade, né? É claro que o capitalismo, de maneira vil, que a gente conhece, ele é rejeitado na palavra, condenado em parte da Bíblia como livro de Tiago, né? Pessoas gananciosas, que não pensam no pobre, que não dividem, que não têm misericórdia, e que muitas vezes extorquem os pobres, eles serão julgados. É evidente, né? Tudo que o Evangelho melhora em nós damos jeito de piorar. Em termos de piorar em alguma coisa. O ser humano, quando se mete, sempre está piorando alguma coisa que Deus deixou de bom, família, por exemplo, e tudo mais. Mas veja, é evidente, irmãos, que nossa relação com Deus, que é a vida, vai nos dar vida, vai melhorar. E nossa relação com o diabo, com a carne, com o mundo, que estimula o pecado, vai nos levar à sarjeta da vida, vai nos levar à podridão da vida, às consequências enormes da vida. Isso é uma questão de lógica, é como viver completamente fora dos princípios da física e achar que não vai ter consequências da gravidade, por exemplo. É evidente que você vai ter consequências. Se a gente vive fora do padrão ético e moral que é Deus, nós vamos ter as consequências de estar fora desse padrão. Então, veja que a gente nunca pode, quando conquistarmos as coisas, nunca dizer, foi a minha força, foi o meu querer. Deuteronômio 18, capítulo 8, fala muito sobre isso. Quando você estiver lá na terra, estiver prosperando, a tua terra estiver produzindo, você tiver dinheiro, não diga, foi a minha força, foi a minha inteligência. Não diga isso. É Deus que nos concede tudo que temos e somos. A nossa dependência com Ele é total, a gente não pode se apartar dEle. Caso contrário, Ele pode nos ferir até mesmo para o nosso bem. Aqui é um crente sendo ferido para o seu bem, e veja que eu não botei para o seu bem. Por quê? Porque não foi só para o seu bem, foi para o bem de Judá. Judá foi também abençoado quando o rei foi colocado no claustro, isolado, numa casa isolada, porque poderia Deus ter trazido juízo sobre Judá por conta do rei, se ele continuasse fazendo a maldade. Então, louvado seja Deus. Permita-me uma frase do comentarista Matthew Henry. Preste atenção a essa frase. Se os grandes homens forem homens orgulhosos, de uma forma ou de outra, Deus os humilhará e os fará saber que Ele está tanto acima deles quanto contra eles, pois Ele resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. Muito cuidado. Quando o nosso coração tem deixado o Senhor, irmãos? Quando o nosso coração acha, não, eu estou bem, não preciso de Deus, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso vir à igreja. Quantos de nós, esse orgulho? Muito cuidado para que a gente não haja assim. Conclusão, eu cito Miqueias 6,8. Olha o que Miqueias 6,8 diz num tempo de crise. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ande humildemente com teu Deus. Se você quer experimentar o contrário, é só andar distante de Deus. Trago uma aplicação, algumas aplicações. Primeiro, irmãos, andar com Deus nos fará certamente mais fortalecidos em todas as áreas das nossas vidas, psicologicamente, emocionalmente, socialmente, financeiramente, melhor na saúde, em todos os aspectos. Nós não podemos andar sozinhos, irmãos. Deus é a vida. Sem Deus, estamos entregues ao maior juízo, entregues a nós mesmos para o pecado. A gente não pode se apartar do Senhor. Não permita que o seu coração, que o meu coração, o nosso coração, que é desesperadamente corrupto, conforme Isaías 17:10, cultive a soberba. Soberba é uma coisa comum. Você sabe que foi o pecado do diabo. O diabo se ensoberbeceu, querendo ser igual a Deus. E Deus o destronou de cima a baixo. Cuidado com a soberba. A soberba é algo terrível, especialmente contra Deus. Terceiro, pratique as disciplinas espirituais. Você tem praticado? A meditação da palavra. A palavra nos humilha, irmãos. A palavra nos leva a colocar no lugar certo. Mas se a gente não está lendo a palavra, qual o risco da gente repetir
os mesmos pecados dessas pessoas que estão aqui para o nosso exemplo. Estamos orando, colocando nosso coração para não ter soberba, e vários outros exercícios espirituais, como jejum, vir louvar ao Senhor e tudo mais. Tem vários exercícios espirituais que devemos cultivar para conservar o nosso coração quebrantado. E por último, lembre-se da pessoa que foi mais humilde e que convidou a gente. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que ele é manso e humilde, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ninguém é mais humilde do que Jesus. A palavra humilde vem de humus. Humus é terra. Seja humilde até a terra, se humilhe. Não se ensoberbeça contra Deus. Jesus não foi soberbo. Quando o homem se subordinou à vontade do Pai, estava em total sintonia com o Pai. Ele disse que só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Só falava aquilo que o Pai tinha prescrito ele falar. Então, por que a gente vai ser diferente? Você acha que vai ter algum sucesso se você for viver a parte de Deus? Não tem, irmãos. Não tem. Toda a nossa vitória, toda a nossa boa sucessão, ou estar bem sucedido, está totalmente ligado com o Senhor. Que jamais nos apartemos de Deus, deixando nosso coração ser orgulhoso. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. São tantos exemplos como esse de Azarias, que é Uzias. Foi tão bem por muitos anos, Senhor, até que a soberba tomou conta do seu coração e fez o que não poderia fazer diante do Senhor. Mas foi ferido para o seu bem e para o bem de Judá. O Senhor foi misericordioso, muitas vezes nos fere para o nosso bem, para que aprendamos que a soberba é algo terrível, nos envergonha, passamos vexame muitas vezes na frente dos outros, mas queremos, ó Deus, andar sempre, para aprender que devemos andar sempre humildemente com o Senhor, que é o nosso Deus. Nos ajude, Senhor. Perdoa quantas vezes fomos soberbos, especialmente em achar que podemos viver sem Ti, sem a Tua palavra, sem a disciplina espiritual da oração, do louvor, do congregar, do jejuar. Perdoa-nos a nossa arrogância. Nos ajuda a nos gloriar em Ti, sempre em Ti, e jamais e nunca em nossa inteligência, em nossa força, em nenhuma capacidade nossa, porque não temos, tudo vem do Senhor. Pedimos misericórdia e perdão nessa noite, e graça para viver piedosamente, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.